Irmãos que nos assistem na televisão, sejam bem-vindos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez é um prazer ter a oportunidade de falar com todos vocês. A todos os irmãos do Facebook, sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. E a todos os irmãos da televisão, sejam bem-vindos também, o nosso shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, para o seu lar, nesta noite, neste dia. Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos do Facebook que nos assistem e que também colaboram conosco todos os dias. Louvado seja Deus. A todos os nossos irmãos que falam espanhol, uma bendição muito grande da parte de Jesus, que Deus la bendiga muito, muito, muito. All my beloved sisters, my beloved brothers in Christ that speak English, God bless you. God will bring you today to receive the blessings of Christ within a few moments that is coming from heaven, that is coming from this program to your life, to your house, and to your family. Hallelujah. We have the pleasure to be with you one more time. So God is good. He's awesome. He's all to us. Hallelujah. And only by Him that we can go through all the things that we're going through this world. Aleluia. Deus abençoe sua vida, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para propagar a palavra de Deus nesta noite. Nesta noite nós temos uma revelação de Deus aqui na palavra de Deus para você e para mim. Algo maravilhoso, algo lindo que nós iremos falar. E eu gostaria de falar para vocês nesta noite algo maravilhoso da parte de Deus. E você é o nosso convidado especial. Nós já temos aqui 19 pessoas, nós temos 3 likes aqui no YouTube e no Facebook, não dá para a gente ver, mas glória a Jesus por tudo isso. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Nesta noite, irmãos, nós iremos já começar orando ao Senhor, ok? Glorificando ao Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. E não existe um Deus como o nosso Deus, não há obra como as suas, não há nada como o nosso Deus. Ele é poderoso nas batalhas, nas guerras, e por isso nós estamos aqui, porque Ele guerreia as nossas guerras. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos orar ao Senhor e já começar logo em seguida. Obrigada, irmã Cida. Orando ao Senhor, Deus abençoe toda a irmã Socorro, a todos os irmãos que estão conosco nesta noite. Vocês são nossos convidados especiais e eu gostaria que você já usasse o seu dom de gratidão, deixando aí, meus amados irmãos, os vossos likes aí no nosso programa. Você é o nosso convidado especial. A irmã disse que acabou de ver um vídeo que falava do estudo do Apocalipse. Eu não sei se eu acredito que eu terminarei. Não é fácil, irmãos, é muita coisa para fazer. Mas glória a Jesus, louvado seja Deus. É isso, irmã Lúcia, que você viu? Glória a Deus. Mas, irmãos, vamos orar ao Senhor. Eu gostaria de falar com vocês nesta noite sobre um assunto muito especial. O primeiro globalismo, o primeiro projeto de globalismo na Terra. Glória a Jesus. O primeiro projeto de globalismo na Terra. Nós temos 3 assuntos principais, ou aliás 4, nesta mensagem para falar com vocês. A primeira é que o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e o governo da Terra. Eles afrontam os projetos de Deus. Ok, amados? Depois, isso é o primeiro assunto. O globalismo afronta os propósitos de Deus na Terra e no mundo. Depois nós temos 3 objetivos a apresentar, que é a segunda civilização humana, o globalismo de Babel e a intervenção em Babel. Nós iremos decorrer este assunto hoje, nesta noite. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Senhor, bendito é o teu nome, Senhor, glorificado é o teu nome nos céus e na terra. Senhor Jesus, estamos aqui nesta hora, Senhor. Ó Deus, eu já orei a ti hoje, Senhor Jesus, estamos mais uma vez aqui, Senhor, em oração. Ó Deus, falando contigo, eu te peço que o Senhor vá de encontro a cada irmão, a cada irmã que estão prontos para assistir essa pregação, para compartilhar, para colaborar, Senhor Jesus, conosco e contigo, Senhor, nesta obra. Ó Pai Celestial, eu te peço a tua misericórdia,
o teu amor, Senhor, sobre cada vida, Senhor. Ó Jesus, estende as tuas mãos também sobre a minha vida e usa-me, Senhor, como tu tens me usado, Senhor, para trazer a tua mensagem, para falar a tua mensagem nesta noite aos corações, Senhor Jesus, que precisam da tua graça e do teu poder e da tua misericórdia. Dá-nos o entendimento do céu, vai de encontro a cada irmão, coloca o entendimento do céu também, Senhor, e dá-nos da tua graça e do poder do teu Espírito. Ó Pai Celestial, se houver algum demônio, Senhor Jesus, em volta desse estúdio, aqui por perto ou por longe, a cerca de 1 quilômetro, Senhor, envia fogo do céu, Senhor, e que eles sejam dispersos e não atrapalhem, Senhor, nessa transmissão. Que essa transmissão seja uma bênção para a glória do teu nome. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Meus amados irmãos, como disse para vocês, nós iremos falar sobre o primeiro projeto de globalismo na Terra, que está lá em Gênesis capítulo 11 e versículo 9, que diz: por isso se chamou o nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou sobre toda a face da terra. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, vocês conhecem a história, ok, da Bíblia de Gênesis 11 e de verso 9. Vocês conhecem essa história, eu conheço e nós conhecemos. Mas hoje nós temos algo interessante para aprendermos sobre este assunto, ok? Nós temos aqui, primeiro, as duas citações para nossas vidas nesta noite. Nós temos as Escrituras revelam, primeira citação. As Escrituras revelam que um projeto global de poder que tire Deus do centro é, por natureza, maligna. Todo projeto global que quer tirar Deus do centro é projeto maligno, como foi com Babel e tantos outros projetos que surgem em nossos dias, meus amados irmãos. E agora nós temos a segunda citação, que é: como na civilização de Babel, Deus continua a intervir poderosamente no mundo, mostrando ao homem que seus intentos têm limites. Ele continua a governar o mundo. Deus tem o controle de todas as coisas na palma de suas mãos. Aleluia. Irmãos amados, nós iremos ver aqui, nós veremos que como se deu a intervenção do Senhor naquele projeto insano, naquele projeto louco que foi feito por aquele povo lá no passado, que fizeram a Torre de Babel. Ali havia um homem chamado Nimrod, que ele era neto de Noé. Nós constataremos como o Senhor deu início à linhagem piedosa de Israel, chamando o patriarca Abraão a viver pela fé. Mas nós também vamos mostrar, meus amados irmãos, a civilização humana, ok? Que o primeiro tópico é este título, e é bom sugestionarmos sempre que nós mostraremos o porquê da segunda civilização humana. Nós sabemos que a primeira civilização foi iniciada por quem? Foi iniciada por Adão e Eva, Caim e Abel. Abel, nós sabemos que ele morreu, não é verdade, irmãos? Então, nós vamos aqui no primeiro tópico já destacar que a primeira e segunda civilização humana é um título bem sugestivo que nós mostraremos o porquê da segunda civilização. A primeira civilização foi iniciada por Adão e Eva, as primeiras pessoas do mundo. Com Abel. Abel morreu, Caim ficou vivo. Teve Sete e entre tantos outros agentes, ok? Sabe que a primeira civilização foi contaminada pelo pecado. Até chegar o momento em que Deus disse, chega! Aquela civilização foi contaminada pelo pecado, até quando Deus disse, chegou o momento e Deus disse, chega, vou acabar com tudo. E escolheu a Noé, ok, meus amados irmãos, com sua família, ele foi salvo fazendo aquela arca, entrando nela junto com os animais e toda a sua família, e etc. Então a primeira civilização, ela é chamada o quê? Ela é chamada antediluviana, que vem antes do dilúvio. Esta é a primeira civilização. E a segunda civilização começa também
com a família de Noé e com Noé, que foi Sem, Cão e Jafé. Eles dão início a esta segunda civilização. Ok, amados? Gênesis 9, 20 e 22 nos diz que Noé plantou uma vinha. E ao usufruir do seu fruto, o que aconteceu? Ele bebeu, ele fez vinho, ele bebeu e ficou nu perante seus filhos. E é interessante notar, irmãos, ele ficou nu, mas foi dentro de sua tenda. Ok? Mas Cã viu sair para fora com seus irmãos. Ele viu Noé nu, o Cã, ok? Então nós contaremos aqui sobre o pecado de Cã, que foi desrespeitar o seu pai, difamar seu pai, mostrar o erro para os seus irmãos. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer com isso, meus amados irmãos, que nos tempos de hoje também, nós vivemos tempos que as pessoas nos desrespeitam. Porque as pessoas, eles podem errar, eles podem pecar, eles podem fazer o que quiser, mas eles só podem mostrar, só querem mostrar os erros dos seus irmãos. Eles querem mostrar o que é errado, o que está errado na vida de cada um dos nossos irmãos, mas eles não contemplam os seus próprios erros. E nós sabemos que desde criança, irmão, nós já temos essa tendência. Porque quando nós éramos crianças, eu não sei se vocês se lembram, já tinha aquele joguinho dos erros que a professora mandava eu ou você marcar uma cruzinha no erro. Então nós já crescemos adaptando-nos a mostrar os erros. Então depois que nós crescemos, principalmente, irmãos, nas Assembleias de Deus, a maioria das pessoas gostam de apontar os erros dos nossos irmãos. Isto é errado. Quando o teu irmão cair, nós não podemos, meus amados irmãos, ficar mostrando os seus erros. Mas nós temos que orar por eles, nós temos que pedir a Deus por eles e pedir a misericórdia de Deus por cada um deles. Então ali, meus amados irmãos, por causa disso, foi um grande pecado que aconteceu na vida de Cã. Ele defamando o seu próprio pai, mostrando para seus irmãos o erro do seu pai. E através disso nós queremos mostrar a primeira e segunda civilização humana. Após o dilúvio, o Senhor firmou uma aliança com Noé. Aleluia. O patriarca. Noé deu início também à segunda civilização humana, como eu já disse, para todos os irmãos. Mas veio também a apostasia de Cã e de Canaã. Ok, irmãos? Apostasia. Veio a apostasia de Cã e Canaã. Ok, amados? O episódio da vinha de Noé acabou por revelar a irreverência de Cã, seu filho, caçula, e a maldade de seu neto Canaã. Vejam só, irmãos. Gênesis 9 está marcando isso aqui, dizendo 9, 20 a 22. Noé era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Gênesis 20 e 22. Então, o que podemos extrair deste texto aqui, meus amados irmãos, é que as pessoas gostam de apontar os erros dos outros, mas eles não apontam os seus, não é verdade? E ele pecou fazendo isso contra o seu pai. E é bom lembrar que a descendência de Canaã foi marcada por imoralidades agudas, sendo assim fonte de muita corrupção para os israelitas. Subsídios didáticos. Então, meus amados irmãos, foi marcada por agudas imoralidades. Por quê? Porque ele foi defamar o seu próprio pai. E nós contaremos aqui, em poucas palavras, sobre o pecado de Cã, que já desrespeitou o seu pai, como nós já falamos, e defamou o seu pai, e queremos mostrar o erro do pai para outros. E a Bíblia diz que nós devemos abençoar os nossos pais e não amaldiçoar. Porque quem amaldiçoou seus pais, lá nos 10 mandamentos, está falando que ele trará a maldição sobre ele. Como Cã, o filho mais novo de Noé, agiu errado para com seu pai. A maldição recai não sobre ele, não recaiu, mas recaiu sobre o filho mais novo de Cã. Ok, irmãos? Versículo 24. Que compartilha que sua descendência moral. Levítico 18 e 3, Deuteronômio 9 e 3. Então, irmãos, nós temos que ter o máximo de cuidado. Porque pelo contexto da narrativa bíblica, constatamos que Canaã
filho de Cã, não somente caiu no mesmo erro do pai, como veio também a superá-lo, no texto e no contexto, como nós lemos. Não é verdade? Então, o modo da vida de Cã, de seu filho, Canaã pôs-se a influenciar a descendência de Sem e de Jafé, ao pecado e à iniquidade. Ele pôs o que, irmãos? Ele pôs-se a influenciar. As más influências corrompem os bons costumes. Que vemos a história bíblica, nós vemos que o povo de Canaã, ok, começaram a ser influenciados. Então não se enganem. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Corrompe os bons costumes do povo de Deus, ok, amados irmãos? Portanto, meus irmãos, tenhamos cuidado com as suas companhias, com quem você anda, porque as má companhias, elas podem lhe levar ao buraco, elas podem lhe trazer coisas que não são boas, então nós temos que ter cuidado. A semelhança de Lameque, Canaã leva a segunda civilização a revoltar-se contra Deus, a sua influência poderosa que em pouco tempo induz a todos a incredulidade. Vocês veem, irmãos, como é que as coisas de Satanás induz a todos a incredulidade, a desobediência, a arrogância, ao ateísmo. Meus amados irmãos, a desobediência, a Bíblia diz que é pior do que o pecado de feitiçaria. E agora, meus amados irmãos, nós vemos aqui também que com essas coisas veio o enfraquecimento da doutrina de Noé, porque Noé já estava muito velho, estava, portanto, sei lá, um velhinho gagá, então aqui veio o enfraquecimento na sua doutrina. Então, o que é doutrina? Tudo que é objeto de ensino e disciplina é doutrina. Então, seus filhos já não estavam mais querendo seguir a sua doutrina. Ok? Seus dois irmãos desrespeitaram a dignidade de Noé, mostrando, ok, irmãos, para os outros a sua nudez. Fitar a nudez alheia com lascívia ou desdém é moralmente, irmãos, errado. Nós não devemos fazer isto, ok, amados? O olhar malicioso e desdenhoso de Cã a seu pai, a quem ele deveria ter reverenciado, era particularmente repreensível, abominável. Nós sabemos, irmãos, que no começo, a primeira civilização começou com Adão e Eva, e quando eles pecaram, a primeira coisa que aconteceu foi eles estarem nus quando eles pecaram. E Deus, quando aproximou deles, o que Deus fez? Deus trouxe roupas de peles de animais para que cobrissem eles, porque a nudez, ela não pode ser exposta. E Deus correu e fez roupas para eles e eles se taparam. E Deus fez roupa de animais para esconder a sua nudez. E já era errado desde os primórdios naquele tempo a ficarem pelados, nus. Ok, amados? E principalmente quando se divulgava o erro ou a nudez de alguém. Se já é errado divulgar pecado de outrem, Provérbios 10 e 12, 17 e 19. Muito mais ainda o próprio pai. É pecado, irmãos, a gente ficar apontando os outros, mostrando o seu pecado. Isso é pecado. A história condena e ainda a falta de respeito aos pais. Muitos filhos hoje desrespeitam aos seus pais e levam o nome. Eu vejo tanta coisa, irmãos, que misericórdia. Que parece até que o filho é que é o pai e o pai que é o filho. Meu Deus, nós temos, irmãos, que educar os nossos filhos no caminho da verdade. E não deixar com muitas companhias, porque as má companhias corrompem os bons costumes, como corromperam a cidade do povo de Israel. Então, amados, nós vemos aqui na passagem que os irmãos de Cã colocaram uma roupa nas suas costas e foram de costa até chegar lá para não mostrar a nudez de seu pai. Eles foram, respeitaram e fizeram isso para seu pai. Cã achou graça na situação. Agora, que graça que tinha você ficar mostrando a nudez de seu pai e ainda fazendo mangofa daquilo. Ele agora achou graça na situação e apressou-se para compartilhar da piada. Ele fez uma piada com aquele seu pobre pai. E tudo começou com a irreverência de Cã. Ele foi
irreverente. Na antiga sociedade hebraica, meus amados irmãos, ver a nudez de seu pai ou sua mãe era considerado uma calamidade social muito séria, ok? Muito séria. E um filho ou filha ver tal nudez propositadamente era um lapso sério da moralidade filial. Portanto, Cão errou gravemente de acordo com os padrões de sua época. E não somente errou pessoalmente, mas também correu até seus irmãos fazendo a fofoca. Nós vivemos tempos que hoje há muitas pessoas querem fazer fofoca uns dos outros. Isso não é do agrado de Deus. Nós temos, irmãos amados, que nos corrigir, porque isso é pecado, falar mal do nosso irmão. A forma como as pessoas reagem ao pecado e a vergonha outros é uma indicação de seu caráter, irmãos. Quando nós falamos, nós temos que ter cuidado. Cão poderia ter espiado na tenda, visto rapidamente qual era a situação, não é verdade? E coberto o corpo do seu pai sem comentar o incidente com ninguém. Em vez disso, pareceu ter se divertido a cena. Ele achou divertido aquela cena horrorosa que estava passando com seu pai. Ali ver o seu pai nu. Ok, irmãos? Então, isso não é bom. O descaso para comandamento divino. Ok, amado? Os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação da terra. Eles ignoraram. A Bíblia diz que Deus disse, crescei e multiplicai. Quer dizer, tenham filhos e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra. Gênesis 9, 7. Os homens desprezaram isso. Ok, irmãos? Quando os homens desprezam a lei e a graça de Deus e exaltam a si mesmo, a catástrofe é inevitável. Porque hoje os homens estão tirando Deus do centro e centrificando o próprio homem. Deus disse especificamente a Noé e a seus filhos que enchesse a terra. Gênesis 9, 1 e 7. Isso pode ter parecido pouca coisa, irmãos. Mas, no entanto, era importante para o plano de Deus povoar a terra. Que o homem se multiplicasse. Aqui também há uma lição para nós dentro disso. Tudo que Deus nos diz é importante. Devemos prestar atenção a cada ordem. Eu falei na minha igreja que Deus se importa conosco, até com um lugar que você vai parquear o seu carro. Porque muitas vezes eu estou angustiada, eu vou para o hospital, assim, passando da hora, eu chego, meu Deus, arruma um lugar para mim. E Deus, quando eu chego lá, tem um lugarzinho lá pertinho da porta. Porque Deus se preocupa com você e nas mínimas coisas. Pode até ser que não seja bom para outra pessoa, a pessoa não valorize, mas você valoriza porque você sabe o que Deus está fazendo por você. Nas mínimas coisas. Ok, irmãos? Nas mínimas coisas. Portanto, meus irmãos, Deus disse a Noé e a seus filhos, enchei a terra. É importante. Muitas pessoas pensam que isso não é importante, mas para Deus era importante. Aleluia. E ao invés deles se espalharem, aglomeraram-se desobedientemente num só lugar. Totalmente contra a vontade de Deus. Deus queria que a terra fosse povoada. Agora eles se juntam todos num só lugar, contra a vontade de Deus, no espírito de rebeldia, através desse homem chamado Nirode, que é o exemplo do próprio anticristo que virá hoje. Ok, irmãos? Aquele homem, ele ajuntou todo o povo ali num só lugar. E apesar das experiências que os descendentes de Noé trouxeram da era pré-diluviana, tornaram-se eles a se agruparem em torno de um único líder mundial, provavelmente chamado Nirode, o poderoso caçador naquele tempo. Ele era famoso, ok, amados? Ele era um homem famoso, mas ele era um homem rebelde. Ele estava trazendo rebeldia ao povo de Deus, ok, amados? E ali começou o globalismo de Babel, naquele lugar. Globalismo é uma doutrina, irmãos, que contrapõe a vinda do reino de Deus. A terra busca a regimentar todas as instituições humanas, desde as políticas religiosas sobre um único governo. E foi exatamente, isso já foi uma lição, começando ali daquele homem chamado Nirode. Ok, meus amados irmãos? E nós vamos ver aqui, amados irmãos, o que é, quando nós falamos globalismo, ok?
quando nós falamos de globalismo, é importante ressaltar a diferença entre globalização. O que é o globalismo e o que é a globalização. A diferença entre globalização e globalismo, ok? Primeiro nós vamos falar sobre a globalização. O que é a globalização? A globalização é um movimento que conecta vários pontos da Terra com tecnologia e tantas outras coisas. Ok, amado? Exemplo, eu vou dar um exemplo para os irmãos aqui. Um produto que hoje é vendido no Brasil, mas também pode ser vendido na África, também pode ser vendido na China, também pode ser vendido nos Estados Unidos, nas suas próprias línguas, no seu próprio dinheiro, ok? No seu próprio dinheiro. Mas isto faz parte da globalização. Quando nós vemos a internet conectando pessoas de diversos lugares do mundo, também faz parte da globalização. Vocês veem que eu estou aqui agora e eu estou conectada com tanta gente, com vocês na internet. Isto é globalização. Nós estamos conectados em vários lugares do mundo, sem estarmos juntos no mesmo lugar, não é verdade? Nós vemos também que conecta sem juntar todo mundo ao mesmo tempo, ao mesmo lugar. E também respeitando suas indiferenças em diversos países, como a sua língua, como os costumes, né, irmãos? Todos esses tipos de coisas. Respeitando seus governos, suas culturas. Isto é globalização. Interconectar os povos. Aleluia. Para um bem comum, ajudando um ao outro na economia, em todos os outros sentidos da vida. Isto é globalização. Agora nós vamos ver, irmãos, também, irmãos, a tecnologia dos aviões, né? Como nós vemos a tecnologia dos aviões, que eu estou aqui hoje, se eu pegar um avião aqui agora, quando for de manhã eu já estou lá no Brasil juntamente com vocês. Deus fez a tecnologia, irmãos, uma coisa perfeita, para que a tecnologia fosse usada para distribuir a obra de Deus, a palavra de Deus, mas muitos hoje estão usando para o mal, como por exemplo, vamos voltar à tecnologia dos telefones. Muitas pessoas estão entrando nos telefones para usar, irmãos, com coisas indecentes, com a pornografia, para se deturpar o seu corpo, a sua alma. Isso tudo é tecnologia, como foi criada para o bem também. As pessoas é que estão criando para o mal. Porque lá na Torre de Babel, esse homem chamado Nimrod, ele estava conectando as pessoas, mas era para o mal, para formar o seu próprio governo. Os aviões foram feitos, meus amados irmãos, para levar a palavra de Deus, para nos transportar de um lado para outro. Hoje os homens usam o avião para as guerras, para destruir os seres humanos. Glória a Jesus, meu Deus, misericórdia. E então isso tudo, irmãos, é parte da globalização. E agora o globalismo. Estamos vendo aqui que vimos, irmãos, em Babel. Nós estamos caminhando para este fim, que é o tempo na qual o anticristo vai se manifestar, agrupar todo mundo, todo o povo em um só lugar. Irmãos, Deus me revelou que isso vai ser através de uma tecnologia muito avançada, muito mesmo, na qual conectará o mundo inteiro num só momento. Aleluia. Deus é maravilhoso. Então ele vai conectar, juntar todos os povos em um só lugar e fazer com que todos eles tenham o mesmo governo. E se geralmente este governo tira Deus do centro e coloca um ser humano no centro, isto é um globalismo insano e satânico, irmãos, que na qual está sendo preparado agora para o tempo do fim. A Torre de Babel tinha como mente aplicar um plano que Deus estava fora dele. Eles queriam chegar, sei lá, nos céus, sei lá, olhar os astros e queriam que aquele monumento fosse falado no mundo até a data de hoje. Ok, irmãos? Mas Deus chegou e Deus disse, é bastante. Chega, tenho visto o que vocês têm feito. E eles disseram, nós estamos juntos para construir uma sociedade ímpia. Foi o que eles pensaram no vosso coração. Um só povo, uma só cultura, um só governo, uma só intenção de pecar. E é exatamente o que está se providenciando para ser feito aqui na terra. Uma só língua, um só povo. Ok, amados? Então, meus amados irmãos, quando falamos de globalismo, é importante ressaltar a diferença de globalização e globalismo, que já falei agora para os irmãos. A civilização iniciada por Noé dispunha de todos os fatores
para criar uma sociedade ímpia e globalista também, meus amados irmãos, que foi a Torre de Babel. Uma só língua, um só povo e uma só cultura. Tudo isto foi formado, meus amados irmãos. E já era o início, um pré-anticristo. Não podemos empregar o termo globalismo como sinônimo da palavra globalização. Porque no contexto que, ora, analisamos, não há sinonímia alguma entre ambos, irmãos. Não existe. Mas nas estrelinhas dos últimos acontecimentos, inferimos que o globalismo vem trabalhando sutil. Satanás está trabalhando sutilmente para trazer um só globalismo na terra. Ok, amados irmãos? Que é o anticristo. Meu Senhor, misericórdia. Então, irmãos, eu quero mostrar para vocês aqui, com o domínio da política, da religião e da economia, não será difícil ao globalismo uniformizar todas as culturas do mundo. Não vai ser difícil numa monolítica cultural. E depois, já com uma cultura unificada, tentarão seus ideólogos impor à humanidade um idioma, forçando-a a retroceder à Torre de Babel. Uma só língua e um só povo. A humanidade naquele tempo falava uma só língua e constituía-se num único povo, naquele tempo quando eles estavam na Torre de Babel. Os povos estavam unidos, tinham comunicação aberta entre si, contudo arruinaram estas bênçãos em rebelião. E é exatamente contra o Criador, e é exatamente o que está acontecendo hoje, meus amados irmãos. O anticristo está se formando para fazer um só povo, uma só língua e se revoltar contra o nosso Criador. Os homens estão unindo entre si, mas essa unidade conferiu-lhes a coragem e a ambição de fazer coisas proibidas. Ok, amados? Tirando Deus do centro. Aleluia. Esse povo tinha vários elementos a seu favor. Eram verdadeiramente um conjunto, as Nações Unidas. Naquele tempo, irmãos, era exatamente isso ali na Torre de Babel. Ok? As Nações Unidas, um só povo, Gênesis 11:6, que falava a mesma língua e usavam um único vocabulário e dicionário. Eram motivados por um só espírito. Ok, amados? Eles eram motivados por um só espírito. Coisa que ele falava era a aprovação, que lhe faltava era a aprovação de Deus. Eles estavam andando segundo as suas próprias vontades. Não havia sequer dialetos ou sotaques. A unidade linguística era absoluta, meus amados irmãos. O problema não era a unidade, mas a unificação que estava se formando. Eram uma só língua, unidos para um propósito maléfico naquele tempo. E é exatamente o que está se formando hoje. O pecado do povo na terra de Siná foi a proibição de dominar o mundo e dirigir o seu próprio destino à parte de Deus, através da união política centralizada, poder e grandes conquistas. Era exatamente isso que eles queriam fazer, era isto. Ok, amados? A unificação da humanidade só serviria para dar às pessoas uma ideia falsa do poder que as levaria a uma rebeldia maior contra Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A ordem de Jesus, meus amados, é que o evangelho se concentre em Jerusalém, mas que alcance também os confins da terra. Atos 1, verso 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão o poder, disse Jesus, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Atos 1:8. Mas eles queriam formar ali um intento maligno de não espalhar a obra de Deus. Ok, amados? A grande comissão é, em sua premissa básica, uma ordenança global. Ok? Pois o Senhor Jesus nos ordena a evangelizar de Jerusalém até os confins da terra. Louvado seja Deus. Jesus sempre quis que os seres humanos enchessem a terra, multiplicassem, falassem da sua bondade. Deus quer que levemos a palavra a todos aqueles que não conhecem até os confins da terra. Mas aí veio a construção de Babel. Os filhos de Noé não eram ignorantes, irmãos, entendam isso. Nem careciam de tecnologia, pois haviam sido capazes de executar o projeto da arca juntamente com seu pai. Entendam isso, eles não precisaram de nada. Simplesmente das instruções de Deus.
E este projeto foi tão elaborado e eles foram capazes de fazer este projeto. Porque quando Deus está no centro das coisas, tudo pode ser feito na minha e na sua vida. Olhem bem, Deus disse para eles, pegue a madeira boa, construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche. Por dentro e por fora, as medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimentos por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Gênesis 6, 14 a 16. O que é isso aqui, meus amados irmãos? Conhecimento. Isso aqui é chamado conhecimento aplicado. A humanidade depravada se une em seu empenho espiritual de achar hoje, através da tecnologia, significado existencial fora de Deus e o meio de transgredir suas fronteiras. É isso que os homens estão procurando fazer, subindo até as alturas e procurando amontoar seus ninhos no céu. Mas o Senhor disse, de lá de cima, lá no livro de Oséias, Deus falou, de lá de cima vocês amontoarão seus ninhos no céu, mas eu os derrubarei de lá de cima, como ele fez com o povo de Babel. Ele vai fazer também com esses que querem se aninharem aos céus, porque os céus é do Senhor. E agora vem a construção de uma cidade em cujo epicentro havia um aranha-céu, que era aquela torre. Era apenas uma questão de tempo, meus amados irmãos. Era apenas uma questão de tempo, eles estavam ali, já tinham a tecnologia, estavam juntos, era só uma questão de tempo para fazer uma torre para idolatria. Era isso que eles queriam fazer. Não sei que altura a Torre de Babel chegou, porque a Bíblia não diz. Mas de uma coisa, porém, eu estou certa, meus amados irmãos. Não era maior do que o Igor daquela geração que se punha contra o Senhor. Eles tinham um orgulho, um Igor dentro de si. Isso era terrivelmente mostrado ali, meus amados irmãos. Aqueles homens se achavam cheios de Igor perante o Senhor. E Deus olha e Deus pensa, vocês estão pensando que vai ser assim, mas não vai. Agora eu te pergunto para você, você que está nos assistindo, quais são as torres que você tem construído na sua vida? Será que você tem construído as torres de atravessar o evangelho para o outro lado do mundo? Ou será que você está construindo uma torre de Igor dentro de você que vai ser contra os projetos de Deus? Quais as torres que você tem construído? Não esqueça, somos apenas mordomos daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós não somos donos, nós apenas cuidamos daquilo que Deus colocou nas minhas mãos e nas suas mãos para você trabalhar naquilo que Deus colocou na palma das suas mãos, até a hora que o Senhor Jesus dizer, vem aqui e me entrega o que está nas tuas mãos. Os homens, meus amados irmãos, de Babel, queriam construir um monumento à própria grandeza. E costumamos fazer as mesmas coisas. Nós queremos fazer os mesmos costumes muitas vezes. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Pode ter certeza. Mas aí vem a intervenção divina de Deus, aleluia, para salvar a humanidade de si mesma. Deus interveio e Deus continua intervendo nos planos dos homens, porque se Deus não intervir nos planos dos homens, eles querem fazer algo que não agrada a Deus e que o mundo só vai de água abaixo. Mas porque Deus faz isso? Porque Deus é misericordioso. Ele é poderoso, portanto, Deus vai também sempre intervir, meus amados irmãos. Ele sempre vai intervir nos planos do homem. Aleluia. Ele está de lá de cima e ele contempla todas as coisas. Ok, amados? Embora Deus haja delegado o governo do mundo ao homem, Deus deu o governo do mundo ao homem. Ok, amados? Ele continua a comandar todas as coisas. Deus tem os planos do mundo na palma das suas mãos. E eu tenho plena certeza disso, que ele tem. Mas Deus, a fim de preservar a espécie humana, achou por bem confundir as línguas. Oh, Deus poderoso, aleluia. Para que o caos não fosse maior, Deus disse, eu vou confundir, debaixando da lamachaia. Então, quando os homens estão querendo
ser maior do que Deus. Deus põe a confusão no coração deles para que eles entendam que Deus é maior do que eles. Não sabemos em que ponto da empreitada de Babel interveio o Senhor. Nós não sabemos se eles estavam no alicerce, se eles estavam no meio. Talvez seus alicerces já houvessem sido lançados. Ou quem sabe os tijolos já começassem a ganhar os contornos de uma torre. Quem sabe? O certo é que o Senhor, intervindo a tempo, evitou que a segunda civilização experimentasse o mesmo destino da primeira, que foi a destruição. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. E agora Deus vem e faz a confusão das línguas, visando colocar um ponto final naquele projeto satânico. O Senhor Deus desce à terra, como diz a sua palavra, e ali em Sinear, na terra de Sinear, confunde a língua daquela civilização. Louvado seja o nome santo do Senhor. Gênesis 11, 5 a 7. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. E o Senhor disse assim: essa gente é um povo só. Foi o que o Senhor Deus disse. E todos falam uma só língua. Deus é muito sábio, irmãos. Ele pensou o que ele ia fazer. Ok? Essa gente é um povo só. Essa gente fala uma só língua. Ok? Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Porque todos falavam a mesma língua. Então Deus disse: vamos descer. Quando Deus disse vamos, está no plural. Deus não desceu sozinho. Com certeza Deus desceu com os anjos. Aleluia. Ali naquela torre. E vamos atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o outro o que ele está dizendo. Gênesis 11, 5 e 7. Irmãos, e apesar dos descendentes de Noé estarem construindo um arranha-céu, que era aquela torre, Deus precisou descer para vê-lo. Assim são os nossos projetos que nós estamos vivendo hoje. Aleluia. Aos nossos olhos são tão altos e sublimes, aos de Deus pequenos e desprezíveis. Porque muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo algo que é capaz, que é bom, mas Deus diz assim: os pensamentos dos homens são diferentes dos meus pensamentos. Às vezes os teus planos não são os planos de Deus. E Deus desce ali e confunde as línguas. Um pede água, o outro traz tijolo. Um pede outra coisa, o outro traz outra. Deus confundiu as línguas. E a Bíblia diz que cada um foi embora para o seu lugar, porque a confusão era imensa. E é exatamente o que nós estamos vivendo agora. Babel, grande confusão. Babel, grande confusão. Então, irmãos, nós estamos vivendo como no tempo de Babel. A confusão está longa no mundo, está muito grande. Mas eu quero ver até quando Deus vai dar corda para esse mundo. E ele está olhando e ele diz: eu vou descer ali e ver o que passa por ali. Aleluia. Deus que quando criou o homem, o ensinou a falar. Foi Deus que ensinou. Deus que deu a fala para o homem. E a colocar na sua boca palavras adequadas para expressar os conceitos da sua mente. Foi Deus que fez isso. Agora fazia com que estes construtores se esquecessem da sua antiga língua. Já pensou, irmãos? É só Deus que pode fazer uma coisa dessa. E falassem a compreender e compreendessem uma nova que era comum àquelas da tribo ou família. Quer dizer, Deus colocou uma nova língua na boca deles para que eles não se entendessem uns aos outros. Aleluia. Deus é fiel. E é exatamente o que Deus está, irmãos, olhando de lá de cima, os projetos dos homens. Deus confundiu as línguas e colocou neles línguas diferentes. E hoje precisamos a tradução, né, irmãos, para muitas línguas. Se eu chegasse aqui falando para vocês, a língua é daqui de inglês, quem não sabe inglês não vai entender nada do que eu estou falando e vai ter que haver uma tradução para que você entenda. Não havia naquele tempo intérpretes, não, porque todos estavam errados. Ninguém falava duas línguas e assim quando os operários tentaram prosseguir com a obra, descobriram ser impossível. Louvado seja Deus. Julgavam que podia estabelecer um império mundial independente de Deus. Eles achavam isso. Ok? Mas foram castigados com a confusão das línguas que Deus provocou e assim se espalharam por todas as terras do mundo. Aleluia. Você consegue imaginar, irmãos, da manhã seguinte, um dos trabalhadores dizendo: pode me passar outro tijolo, por favor?
E seu amigo ouvindo dizia assim, expulcodiliem cacadoque. Expulcadiem cacadoque. O que eu falei aqui? Não sei o que eu falei aqui. Sepulvista. O que você entendia se eu fosse chegar a você falando expulcodiem cacadoque sepulvista? O que você ia entender com isso? E você consegue ver as pessoas ali correndo em busca de outros com quem pudessem conversar, a quem pudessem compreender. Você pode imaginar isso, meus amados irmãos? Meu Deus. Mas desentendendo-se, os filhos de Noé reagruparam-se de acordo com a sua nova realidade linguística e espalharam-se por toda a terra como Deus queria. Crescei e multiplicai. Essa era a vontade do Senhor. E eles queriam ficar ali, naquele globalismo ali, sozinhos. Para que ficassem ali e ficassem até idolatrando uma torre. Mas Deus fez eles se espalharem por toda a face da terra. Louvado seja Deus. E aquilo aconteceu, meus amados irmãos, de verdade. Embora eles estivessem tão aliados entre si, como poderiam estar ainda? Assim o Senhor os espalhou por toda a face da terra. Pois ninguém pode unir o que Deus separa. E ninguém pode separar o que Deus une. Essa palavra não é só para casamento, não. Quando Deus separa as nações, Ele separa mesmo. E quando Ele une mesmo. Aleluia. Glória a Deus. O plano divino mostrou-se eficaz porque foi Deus quem fez. Cessou a construção da torre, eles pararam. E os homens reiniciaram sua marcha migratória. Cada um vai para um lado, outro vai para outro. Oh, aleluia. Cumprindo assim a ordem divina que se vê em Gênesis 9:1. Crescei e multiplicai, disse o Senhor. Aleluia. Logo as pessoas que falavam diferentes línguas se encontraram e cada grupo se afastou. Para isso estabelecer no seu próprio território. Desta maneira, gentil, dali os espalhou o Senhor à face de toda a terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, glória a Jesus. Oh, irmãos, o efetivo povoamento da terra. Sabemos que Deus formou os descendentes de Noé aos confins do mundo. Aleluia. Área ou local mais afastado. Louvado seja Deus. Deus é fiel. Ok, amados? Deus é fiel. Glória a Jesus. Deus levou o povo a todas as partes do mundo. O Senhor Jesus ordena-nos agora a levar o evangelho até todos os povos e nações. Venham ouvir as boas novas da salvação. Louvado seja Deus. Porque Deus já nos espalhou. Você fala português, outro fala inglês, outro fala italiano. Irmãos, vocês já pararam para pensar nisso? Isso é forte demais. Oh, aleluia. Então Jesus chegou perto deles e disse, Deus me deu todo o poder nos céus e na terra. Deus me deu todo o poder nos céus e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disto, eu estou com todos vocês todos os dias até o fim dos tempos. Deus está conosco. Mateus 28, 18 a 20. Quando os homens se vangloriavam de suas próprias realizações, o resultado só podia ser o quê? A divisão, porque Deus estava fora deste negócio. Aleluia. A confusão, a falta de compreensão. Mas quando as maravilhas e operações de Deus são proclamadas, então cada homem pode ouvir o evangelho apostólico em sua própria língua. Louvado seja Deus. Como aconteceu no dia de Pentecoste. E hoje também, meus amados. Glória a Jesus. Irmãos, é maravilhoso demais. É muito maravilhoso. Louvado seja Deus. A história, agora vem a eleição de Sem. A história de Abraão começa logo após a dispersação de Babel. Depois que Babel foi dispersada. Aleluia. Em sua infinita sabedoria fez o Senhor duas coisas por ocasião da Torre de Babel. Vejam bem, aquela torre serviu para fazer duas coisas. Primeiro, dispersou os filhos de Noé. E em seguida,
Segundo, chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica da qual sairia Jesus. Irmãos, isso é poderoso demais, isso é muito forte. Jesus o Cristo verdadeiro, o homem verdadeiro de Deus, aleluia. Deus sempre cumpriu seus propósitos, meus amados irmãos. A história da humanidade, Deus sabe tudo e Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Com Abraão, Deus prosseguiu dando cumprimento ao propósito da salvação e da raça humana. Existe um contraste tanto entre os caminhos do homem e em Babel e os caminhos de Deus, ao chamar Abraão Sara e Sara. O mundo depende de um grande número de pessoas, meus amados irmãos. O mundo depende de um grande número de pessoas, aleluia, poderosas, a fim de realizar os propósitos de Deus. Deus está te chamando. Deus, porém, escolheu 2 pessoas fracas e deu início a uma nova nação, aleluia. O povo de Israel, de Babel, desejava tornar seu nome célebre, mas Deus prometeu engrandecer o nome de Abraão. Era a promessa de Deus, é a promessa nossa. Deus nos prometeu algo, Deus nos prometeu um Cristo, um Salvador que viria para salvar a humanidade através da linhagem de Abraão. Louvado seja o nome santo do Senhor. E os que trabalhavam na Torre de Babel seguiram a sabedoria deste mundo, os propósitos deste mundo. Mas Abraão e Sara confiaram na palavra de Deus, Hebreus 11, 11 e 12. Babel foi construída com o vigor da carne e motivada pelo orgulho. Mas a nação de Israel, que é hoje, ela foi construída, aleluia, pela graça e pelo poder de Deus. E apesar das fraquezas humanas, Deus construiu uma grande nação como Ele tinha prometido. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu te pergunto, irmão, e você, irmã, que torre que você está construindo? Você é um atalaia de Sião? Você está de prontidão aí para pregar a palavra de Deus, para levar almas para Jesus? Ou você está em cima do muro para somente começar a construir uma torre em desobediência a Deus? Irmãos, nós precisamos de levar o evangelho de Jesus Cristo. O seu evangelho tem que ser pregado. A sua palavra tem que ser anunciada a todos os cantos da terra. E Deus disse, Jesus disse, vós sereis minhas testemunhas. Você não quer ser testemunha do Senhor? Pois eu quero. Aleluia. Ontem eu estava lendo que eu estou fazendo um estudo sobre as mulheres, a mulher cristã. E Deus me levou, a primeira mulher é Miriam. E eu louvo o Senhor que o meu nome é Miriam, louvado seja Deus. Foi uma mulher valente. A Bíblia fala, irmãos, e a história fala que Miriam, Moisés e Arão foram os 3 líderes que entraram em Israel, aleluia. Glória a Deus. Miriam, ela foi juíza em Israel, segundo a história. E o seu nome significa amada. Glória a Deus. Ela foi mulher, mas ela foi líder. Ela pegou o seu tamborim, mesmo indo ao deserto, Rabachandalamanaya. Ela pegou o seu tamborim e ela saiu cantando e liderando aquelas mulheres para louvarem ao Senhor, colocando Deus no centro e cantando o cântico de Moisés, da Bachandalabachaya, Labachai Tuideandalamanaias. E hoje nós temos mulheres de Deus também, que proclamam a palavra de Deus e que querem fazer a diferença. E você também pode fazer a diferença. Miriam morreu, segundo a história, com 124 anos. Irmãos, é viver demais. E eu falei com o Senhor, Senhor, se tu não vier, eu quero viver muito, mas pregando a tua palavra, dá-me a resistência dessa mulher, que foi uma líder também no meio do povo de Deus, aleluia. Pregando a palavra de Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. E a Miriam, irmãos, é a única mulher que foi colocada na Torá dos hebreus como profetiza. Eles aceitaram. Nenhuma mulher, o nome dela só registra 2 vezes na Bíblia.
era uma outra Miriam, mas a Miriam, irmã de Moisés, é somente uma vez, só tinha uma. E ela foi quem libertou Moisés para não ser morrido ali dentro das águas, para não ser morto nas águas. Foi através dela, porque ele seria o libertador de Israel. Aleluia. E ela fez esse projeto, aleluia, tomou essa atitude de cuidar do seu irmãozinho. E ela e seus 2 irmãos foram líderes em Israel, aleluia. Eles atravessaram o Mar Vermelho cantando, dizendo: só o Senhor é Deus, só Ele é poder, aleluia. E ela, com toda a coragem, aleluia, ela já tinha profetizado, irmão, segundo a história, ela profetizou para a sua própria mãe, aleluia, que Moisés seria o libertador de Israel. Aleluia. Louvado seja Deus, porque ela era mais velha do que Moisés. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E eu quando encontrei essa história, porque eu estou fazendo uma pregação que eu vou pregar no dia 14 para as mulheres da minha igreja. Quando eu li aquilo ali, eu falei: Senhor, eu te glorifico porque o Senhor me escolheu. Irmãos, porque muitas vezes, às vezes nós pensamos, nome muitas vezes não tem nada a ver, e muitas vezes tem, porque tem pessoas que às vezes também têm superstição com nomes. Ah, porque uma pessoa fez errado e tem o nome, é por causa do nome. Não, não é por causa do nome. Deus conhece cada pessoa, Deus conhece cada indivíduo, o que tem dentro do coração dele, o jeito que ele é. Então muitas vezes o nome influi, mas muitas vezes também não influi, porque Deus conhece você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a conclusão, irmãos, dessa história aqui, que nós estamos falando, dessa pregação. Aleluia. Glória a Jesus. Sabe o que é? É preservar a obra de Deus. O Senhor Deus promulgou 2 ordenanças quanto à sua criação. E em primeiro lugar foi o quê? A povoação de toda a terra. Aleluia. Ele disse: tenham muitos filhos e que os descendentes de vocês se espalhem por sobre toda a terra. Deus tinha um propósito e tem. Ele estava intervindo na Torre de Babel e ele intervém hoje também nos propósitos dos homens. Quando os homens querem ficar maior, ele vem e diz: não é como você quer. It's enough. É bastante. Como diz em inglês, enough is enough. Quando os americanos dizem assim, it's enough, irmãos, nós já sabemos. Parou, não tem mais como prosseguir. E Deus disse para eles na Torre de Babel: it's enough, stop, para, chega. O primeiro lugar foi a povoação de toda a terra. E por último, a grande comissão através de Jesus Cristo. Qual foi? Portanto, vão, Jesus disse, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, contra o globalismo, cuja missão é submeter o mundo aos caprichos de Satanás, o globalismo. Só mesmo a obediência aos termos da grande comissão, que é o quê? Evangelização e missões já. Aleluia e louvado seja Deus. Deus abençoe a todos vocês, amados. Nós chegamos ao término da nossa pregação, mostrando para vocês que Deus intervém nos propósitos dos homens. Mesmo que os homens queiram ou não, Deus continua intervindo nos propósitos dos homens, porque Ele sempre foi e sempre será Deus, aleluia. E homem nenhum vai intervir nos planos divinos de Deus, porque Deus é Deus e nós somos nós humanos. E convém que Ele cresça e que nós diminuamos, aleluia, diante da presença de Deus. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, está a história para a glória de Deus. Quero dizer para todos vocês, irmãos, que amo vocês, obrigada por estarem conosco. Nós pregamos em Gênesis, aqui capítulo... Cadê, meu Deus, onde foi? Gênesis 11:9. Nós falamos sobre essa grande história da Torre de Babel, que ela também simboliza
o anticristo hoje, irmãos. Aquele Nimrod queria globalizar as pessoas. E o anticristo é exatamente o que ele vai fazer. Juntar todos os povos numa só língua. Eles querem fazer um só povo, uma só nação e comandar a terra. Mas vamos pregar Jesus Cristo. Vamos pregar a mensagem da cruz. Que Jesus está voltando. Que ele se interessa por você. Se você não conhece Jesus ainda, receba esse Jesus na sua alma, no seu coração. Porque os propósitos do anticristo estão aí. E Jesus está voltando. Se você não tem Jesus, diga: eu recebo Jesus na minha vida, porque ele já foi à cruz do Calvário por mim e por você. E o propósito disto tudo é missão já. Levai o evangelho já a toda criatura. Um dia a mim Jesus falou, dizendo: eu sou o libertador, pois na verdade, quando